Por que é que Ward Bond ainda é amigo do lado negro de John Wayne? Ward Bond nasceu Wardell Edwin Bond, a 9 de abril de 1903, em Benkelman, Nebraska. Bond cresceu em Denver, no Colorado, onde o seu profundo amor pelo desporto, especialmente pelo futebol americano, moldou grande parte da sua infância e juventude. Mais tarde, frequentou a Universidade do Sul da Califórnia, USC, onde não só jogou futebol americano, como também formou uma amizade para a vida com a futura estrela John Wayne. Esta relação viria a revelar-se fundamental tanto a nível pessoal como profissional, influenciando o percurso da carreira de ator de Bond, estabelecendo uma das amizades mais duradouras de Hollywood fora do ecrã. Embora Bond tivesse inicialmente procurado uma carreira no desporto, acabou por se sentir atraído pela representação. Estreou-se no mundo do cinema no final da década de 1920, durante a era do cinema mudo, a estatura imponente e a presença marcante de Bond. Cedo, chamaram a atenção dos diretores de casting que viram nele a personificação perfeita de uma personagem dura e fiável. Seus primeiros trabalhos foram predominantemente em pequenos papéis, mas não demorou muito até que começasse a conseguir papéis mais importantes, interpretando frequentemente soldados marinheiros ou polícias, personagens que combinavam com o seu porte atlético e forte. A carreira de ator de Bond começou um pouco por acaso, depois de ter participado num casting com Wayne e outros colegas da USC para o filme Salute, de 1929, realizado por John Ford Bond-Viewsy, atraído para o mundo do cinema. Embora os seus primeiros papéis fossem pequenos e muitas vezes não creditados, a sua compleição imponente e a sua voz inconfundível rapidamente lhe valeram atenção. Cedo, se tornou um dos atores coadjuvantes mais fiáveis da indústria, aparecendo em mais de 200 filmes durante a sua prolífica carreira. Tornou-se o favorito de grandes realizadores, particularmente John Ford e Frank Capra, e trabalhou em diversos gêneros, incluindo westerns, filmes de guerra e filmes noir. O seu currículo é como uma lista dos maiores sucessos do cinema americano, com créditos em filmes icônicos como O Falcão, Maltês 1941, A Felicidade Não Se Compra 1946, Sargento York, 1940, e Um Rastos de Ódio, 1956, Forte Apache 1948 e Rio Bravo, 1959. Apesar de interpretar frequentemente papéis secundários ou de apoio, Bond possuía uma extraordinária capacidade de dominar o ecrã, elevando os filmes em que aparecia através de pura autenticidade. As suas personagens eram geralmente rudes patriotas leais e, ocasionalmente, fanfarronas características que refletiam a sua própria personalidade fora do ecrã. Os realizadores confiavam nele para trazer peso emocional e seriedade às cenas, e o público passou a apreciar a sua fiabilidade e profundidade. Um dos seus papéis mais famosos foi o do reverendo capitão Samuel Johnson Clayton, em Rastos de Ódio, uma interpretação que encapsulou a sua capacidade de retratar figuras moralmente íntegras e com princípios. Não era um galã de cinema no sentido tradicional, mas personificava a alma do trabalhador americano, o que tornava as suas personagens cativantes e memoráveis. Talvez um dos maiores legados de Bond tenha chegado com a televisão. De 1957 até a sua morte, em 1960 protagonizou a popular série televisiva da NBC Wagon Train, interpretando o Major Seth Adams. A série tornou-se um enorme sucesso, e a prestação de Bond foi um dos principais motivos para isso. Trouxe calor humano, garra e humanidade à personagem, consolidando ainda mais o seu lugar na cultura pop americana. Numa altura em que muitos atores de cinema lutavam para fazer a transição para a televisão, Bond abraçou-a, tornando-se uma das primeiras estrelas do meio. A vida pessoal de Ward Bond
Embora muitas vezes ofuscada pela sua prolífica carreira no cinema e na televisão, incluiu 2 casamentos significativos que refletiram diferentes períodos da sua vida e carreira. Em 1936, aos 33 anos, Bond casou com Doris Sellers Childs. Este casamento aconteceu numa altura em que Bond estava em ascensão em Hollywood, tendo já participado em vários filmes e consolidado uma reputação de ator de personagens de confiança. Doris Sellers Childs era uma figura reservada em grande parte afastada dos holofotes de Hollywood, e pouco se sabe publicamente sobre a sua origem ou envolvimento na indústria do entretenimento. A união durou 8 anos. Período em que Bond se envolveu, cada vez mais em grandes produções cinematográficas, muitas delas dirigidas por John Ford, ou a ele associadas entre outras figuras notáveis da indústria. Contudo, como muitos casamentos em Hollywood na época, especialmente aqueles envolvendo atores com carreiras exigentes e viagens frequentes, o relacionamento enfrentou dificuldades. Em 1944, Bond e Doris divorciaram-se. Os motivos da separação nunca foram divulgados publicamente, mas provavelmente refletiram os desafios de manter um casamento no meio das pressões de uma carreira cinematográfica em ascensão e dos compromissos cada vez maiores de Bond com os estúdios. Uma década depois, em 1954, Bond voltou a encontrar companhia ao casar com Mary Louise Myers. Este segundo casamento marcou um período mais estável na sua vida, tanto a nível pessoal como profissional. Nesta altura, Bond não só se tinha tornado um rosto familiar em Hollywood, como também estava a conquistar espaço televisivo com trabalhos mais importantes e regulares, em particular com o seu icônico papel de Major Seth Adams na série da NBC Wagon Train, que estreou em 1957. Tal como a sua primeira mulher, Mary Louise, não era uma figura pública e mantinha um perfil relativamente discreto. Mesmo assim, o seu casamento parecia ser sólido e duradouro. Ao contrário do primeiro casamento que ocorreu durante um período de instabilidade pessoal e profissional, a união com Mary Louise coincidiu com um período de consolidação da carreira e de reconhecimento público. O casal permaneceu junto até a morte prematura de Bond em novembro de 1960, quando este faleceu aos 57 anos, vítima de um ataque cardíaco enquanto estava hospedado num hotel em Dallas, Texas. Mary Louise esteve ao seu lado nos últimos anos da sua vida, e o casamento de 6 anos é frequentemente recordado como um capítulo mais tranquilo e estável para o veterano ator, marcado pelo companheirismo e apoio no meio da sua rigorosa agenda de trabalho e das exigências da fama. Ward Bond e John Wayne partilharam uma amizade que durou décadas, consolidada por dezenas de filmes de western e de guerra, filmagens exaustivas em locais reais e noites regadas a bebidas sob as estrelas. Eram mais do que apenas colegas de elenco, eram almas gêmeas forjadas no fogo da era dourada de Hollywood. Bond, um ator de caráter robusto e pragmático, com uma voz imponente e uma presença marcante em cena, tinha uma visão privilegiada e única de Wayne, não apenas como um ícone do cinema, mas como pessoa. E embora Bond fosse conhecido pela sua feroz lealdade aos amigos também, era honesto, brutalmente honesto por vezes, e nunca amenizava a verdade. Ao longo dos anos, em conversas sussurradas nos sets de filmagem e ocasionalmente em entrevistas mais francas, Bond desvendou o mito de John Wayne e revelou um retrato mais complexo do Duque. Para o público, John Wayne era o epítome da virtude americana, um individualista robusto, um símbolo da justiça. Na fronteira, um paradigma de coragem e patriotismo. Desfilava pelo ecrã, com um andar lento e deliberado, e falava com aquele sotaque inconfundível que o tornou uma lenda. Mas nos bastidores, segundo Bond e outras pessoas que lhe eram próximas, Wayne podia ser um homem de contradições. Embora demonstrasse humildade e integridade nos seus papéis, o seu comportamento pessoal nem sempre se coadunava com essa imagem.
Bond brincou uma vez, meio em tom de brincadeira, dizendo que Wayne era o tipo de cavalheiro que lhe ofereceria uma bebida e insultaria a sua mãe na mesma frase e, de alguma forma, ainda lhe agradeceria por isso. As experiências de Bond com Wayne foram repletas de momentos de camaradagem e conflito. Houve momentos em que Wayne se esforçou por apoiar os seus amigos, ajudando-os a conseguir papéis, intercedendo por eles junto dos executivos do estúdio, ou até mesmo pagando as contas médicas de alguém sem esperar um agradecimento. Mas também houve os episódios mais sombrios. O temperamento explosivo de Wayne, a sua tendência para pressionar os outros quando as coisas não corriam como ele queria, e a sua ocasional arrogância no set de filmagens. Bond testemunhou em primeira mão como Wayne conseguia menosprezar atores mais jovens, entrar em conflito com realizadores e atropelar membros da equipa que ousassem questioná-lo. Não tolerava tolos, disse Bond uma vez. O problema é que por vezes esquecia-se de quem eram os tolos. Talvez as revelações mais importantes que Bond partilhou tenham surgido durante noitadas regadas a álcool, com outros atores onde as histórias fluíam tão livremente como o bourbon. Certa noite, Bond terá contado uma história sobre uma rodagem em Monument Valley, onde Wayne perdeu a paciência com um jovem figurante nervoso que falhou uma fala, em vez de o encorajar. Wayne repreendeu o rapaz perante todo o elenco e equipa, levando-o quase às lágrimas. Não se tratava da linha de raciocínio, explicou Bond. Tratava-se de controlo. Duke tinha de ser o líder, e se percebesse alguma fraqueza, atacaria. Não foi bonito e não foi certamente nobre. Mesmo criticando o comportamento de Wayne, Bond nunca deixou de o chamar de amigo. Talvez seja este o maior testemunho do complexo legado de John Wayne, um homem que podia ser leal e bondoso, mas também dominador e difícil. As memórias de Bond obrigam-nos a confrontar a dualidade do Duque, um herói dos ecrãs de cinema que por vezes interpretava o vilão na vida real. Era um cavalheiro, disse Bond, mas também era o maior idiota por quem alguma vez me apaixonei. Por que é que Ward Bond ainda mantém amizade com o lado negro de John Wayne? Ward Bond e John Wayne partilharam uma das amizades mais duradouras e complexas da história de Hollywood. Uma amizade que resistiu não só à passagem do tempo, mas também aos aspectos mais sombrios e controversos da personalidade de Wayne. O vínculo entre eles, sem trocadilho, intencional mas apropriado, foi forjado nos primeiros anos das suas carreiras, quando ambos lutavam para se estabelecer na indústria cinematográfica. Contracenaram juntos em dezenas de filmes, principalmente em muitos dos westerns do realizador John Ford, onde a camaradagem entre eles no ecrã refletia frequentemente a afinidade que tinham fora dele. Mas para além das gargalhadas e do tempo partilhado em cena, havia uma profunda lealdade pessoal que se recusava a ser abalada, mesmo quando John Wayne revelava os aspectos mais problemáticos das suas crenças políticas e sociais. John Wayne, apesar de todo o seu heroísmo cinematográfico, é hoje frequentemente recordado, não só como um ícone americano, mas também como um homem cujas opiniões sobre raça, gênero e patriotismo provocaram e ainda provocam controvérsia. A sua entrevista à Playboy em 1971, na qual fez comentários racistas e inflamados, pintou o retrato de um homem enraizado numa visão do mundo que muitos consideravam ofensiva, retrógrada e profundamente falhada. Para alguns, este era o lado negro de John Wayne, um lado que não se alinhava com as personagens heróicas que interpretava, nem com a imagem pública do cowboy americano ideal. Mesmo assim, apesar destas gritantes contradições, Ward Bond manteve-se firmemente leal ao seu amigo. Bond, conhecido pela sua voz rouca e pelos seus papéis de durão, também não era estranho à controvérsia, refletindo frequentemente uma visão conservadora e nacionalista semelhante à de Wayne. Tal como Wayne foi um defensor declarado dos esforços anticomunistas durante a era McCarthy e terá participado em iniciativas para criar listas negras de alegados esquerdistas em Hollywood. Embora este alinhamento político possa ter facilitado a Bond ignorar ou até mesmo concordar com as posições controversas de Wayne, a amizade entre ambos ia para além da política.
Foi forjada por valores partilhados de lealdade, honra pessoal e uma espécie de código masculino que definia a sua época. No mundo rude e turbulento dos primeiros westerns de Hollywood, estes valores sobrepunham-se frequentemente à subtil reflexão social. Mas dizer que Ward Bond era amigo do lado negro de John Wayne não significa simplesmente que ignorava os defeitos de Wayne. Na verdade, isto sugere que Bond compreendia Wayne por completo, as suas qualidades, o seu carisma, as suas contradições e os seus defeitos e aceitava-o mesmo assim. Bond era o tipo de amigo que via o homem por detrás do mito. Provavelmente reconhecia as complexidades do caráter de Wayne, a vulnerabilidade por detrás da bravata, a insegurança que por vezes se manifestava como bravata ou fanfarronice. A sua amizade não era cega. Estava enraizada em décadas de experiências partilhadas. Sacrifício pessoal, respeito mútuo e honestidade emocional, por mais estoicamente expressa que fosse. Mesmo após a morte repentina de Bond em 1960, Wayne continuou a falar do amigo, com imenso respeito e carinho, referindo-se-lhe frequentemente como um dos homens mais leais que já conhecera. A lealdade de Bond não era ingênua nem desinformada. A amizade assentava num compromisso profundamente pessoal com o homem com quem lutara nos ecrãs, rira nos bastidores e apoiara nas oscilações da opinião pública. Revela um tipo de amizade à moda antiga, raramente vista hoje em dia, onde a lealdade não depende da perfeição, mas sim da história da confiança e da crença de que mesmo um amigo imperfeito não deixa de ser um amigo que vale a pena ter. Em última análise, a amizade duradoura de Ward Bond com John Wayne, mesmo à sombra dos traços menos admiráveis do ator, revela muito sobre o código de lealdade que definiu a sua geração de homens. Isto pode não justificar a fealdade, mas explica o vínculo, o tipo de laço que não se rompe facilmente por reações negativas do público, desentendimentos privados ou desilusão moral. Bond escolheu ver o homem por completo, e talvez, ao fazê-lo, desafiou-nos a todos a lidar com a complexidade das relações humanas, da fama e do legado. Ward Bond não foi apenas uma presença imponente nos filmes de western e de aventura de Hollywood, mas também um anticomunista fervoroso e vocal, durante um dos períodos politicamente mais tensos da história americana, como conservador convicto e membro fundador da Aliança Cinematográfica para a Preservação dos Ideais Americanos, Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. Bond alinhou com outros atores e cineastas de direita que acreditavam que o comunismo representava uma séria ameaça aos valores americanos e à indústria do entretenimento. Era conhecido por ser inflexível nas suas convicções e, segundo consta, apoiava a lista negra de Hollywood, que impedia muitos artistas de trabalhar devido a suspeitas de ligações ao comunismo. O nome de Bond apareceu entre aqueles que prestaram depoimento ou apoiaram publicamente as investigações lideradas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara RUAC, e estava intimamente associado a contemporâneos com ideias semelhantes como John Wayne, que também mantinha posições anticomunistas firmes. A intensidade política de Bond fez dele por vezes uma figura polarizadora em Hollywood, mas também solidificou a sua reputação como alguém que não tinha medo de defender o que considerava ser integridade patriótica. Tragicamente, a vida de Ward Bond chegou a um fim prematuro a 5 de novembro de 1960, enquanto estava hospedado num hotel em Dallas, no Texas, com a sua mulher Bond. Sofreu um ataque cardíaco fulminante. A natureza repentina da sua morte chocou os seus colegas e fãs, uma vez que ainda trabalhava ativamente na série de sucesso da NBC Wagon Train, na qual interpretava o Major Seth Adams. Foi levado de urgência para um hospital em Dallas, mas foi declarado morto pouco depois, aos 57 anos. A sua morte representou uma perda significativa não só para o mundo do cinema e da televisão, mas também para a comunidade mais vasta de entusiastas do gênero western. Bond tornara-se uma figura adorada, conhecido pelo seu charme rude, presença marcante
e pela autenticidade que imprimia aos seus papéis. A sua morte deixou um vazio significativo em Wagon Train, que acabou por ter de ser reestruturado para continuar sem a sua personagem principal. Entre os mais profundamente afetados pela morte de Bond, estava o seu amigo de longa data e também ator John Wayne. A sua amizade durou décadas, tendo-se conhecido enquanto jogavam futebol americano na Universidade do Sul da Califórnia. O vínculo entre ambos foi forjado por uma combinação de tempo partilhado nos ecrãs, convicções políticas em comum e camaradagem fora deles. Wayne fez o elogio fúnebre de Bond, uma homenagem comovente e sincera, que dizia muito sobre a amizade duradoura entre os dois. A ligação entre ambos foi ainda mais imortalizada no testamento de Bond, no qual legou a Wayne uma espingarda. Um item particularmente significativo, pois era a mesma arma que Wayne disparara acidentalmente durante uma caçada ferindo Bond. Este legado repleto de humor e sentimentalismo sintetizou a amizade profunda e duradoura que os unia. Por coincidência, no mesmo dia em que Ward Bond faleceu, o mundo da música country sofreu uma tragédia. Johnny Horton, uma estrela em ascensão, conhecida pelas suas baladas históricas como The Battle of New Orleans, morreu num acidente de viação perto de Milano, no Texas. Proximidade tanto no tempo como no local destas duas mortes de grande impacto gerou rumores de que estariam de alguma forma ligadas. Uma história amplamente divulgada sugeria que Horton estaria a caminho de Dallas para se encontrar com Bond, que supostamente planeava oferecer-lhe uma participação especial num filme sobre caravanas de carroças. No entanto, este boato foi posteriormente desmentido. Não, há provas que sustentem a alegação de que Bond e Horton tivessem uma relação profissional, ou que tal encontro tenha sido combinado. Na realidade, Bond estava em Dallas para assistir a um jogo de futebol americano no Cotton Bowl, uma viagem pessoal que refletia o seu amor duradouro pelo desporto e as suas raízes universitárias na USC. As mortes simultâneas de dois artistas proeminentes, no entanto, acrescentaram um toque de estranha coincidência ao dia. Apesar da sua morte súbita e precoce, o legado de Ward Bond continuou a crescer nos anos seguintes. Deixou uma marca indelével tanto no cinema como na televisão, com uma carreira que incluiu participações em mais de 200 filmes, frequentemente em papéis secundários, mas memoráveis, em clássicos como A Felicidade Não Se Compra a Rastros de Ódio e Depois do Vendaval. O seu contributo para a indústria televisiva foi formalmente reconhecido a 8 de fevereiro de 1960, quando foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, localizado no número 6933 da Hollywood Boulevard. Este reconhecimento ocorreu no auge do seu sucesso em Wagon Train e simbolizou a sua transição do cinema para a televisão, consolidando ainda mais o seu lugar na história do entretenimento do oeste americano. Ward Bond foi introduzido póstumamente no Hall da Fama dos Artistas do Oeste no Museu Nacional do Cowboy e da Herança do Oeste, em Oklahoma City, em 2001. Esta homenagem não se limitou à filmografia de Bond, mas também ao amplo papel cultural que desempenhou na formação do mito do Oeste americano, como uma figura robusta que personificava a força, a liderança e os valores tradicionais. Bond tornou-se uma representação simbólica do herói cowboy americano. As suas atuações ajudaram a definir uma era da narrativa do Oeste americano, que ainda hoje ressoa no público. Ward Bond foi mais do que apenas um ator secundário ou uma estrela de televisão. Foi uma força no entretenimento, na política e na identidade cultural americana de meados do século XX. Das suas convicções políticas intransigentes às suas amizades próximas, da sua morte súbita ao seu reconhecimento duradouro, a vida de Bond foi marcada pela intensidade, influência e impacto permanente